A liberdade religiosa não é a presença ostensiva da religião na vida social, mas sim um conjunto de mecanismos sociais, institucionais e legais que criam um espaço para as crenças dentro de uma sociedade. O Brasil é um dos países mais tolerantes do mundo para a divulgação da fé. E para falar sobre o assunto, estamos com o presidente da Religious Freedom and Business Foundation, Brian Greene. Para mim, a liberdade religiosa é importante. Ela determina que as pessoas de fé sejam livres para fazer o bem e é por esta razão que a liberdade religiosa é de grande importância. Diferente de outros países do mundo, o Brasil é o país mais tolerante para a divulgação da fé, que tem grande respeito pela liberdade religiosa. O Brasil é melhor que os Estados Unidos e que o Reino Unido. Porém, a maioria das pessoas não sabe disso. Na semana passada, eu estive na Casa Branca falando com a equipe do presidente Obama sobre a situação da liberdade religiosa no mundo e eu falei sobre o desempenho do Brasil. Eles me perguntaram, quer dizer que o Brasil é melhor que os Estados Unidos? Eu disse que o presidente deveria saber disso, pois a presidente Dilma vai para os Estados Unidos em junho e ele deve estar preparado, pois existe um novo número 1. Onde se tem liberdade religiosa, o maior benefício é a paz. Não tem conflitos. E onde tem uma situação de paz, permite que as pessoas de fé ou não sejam mais produtivas na sociedade, pois não precisam se preocupar com a violência religiosa. E isto é o que direciona uma boa economia. O Estado Islâmico é o oposto de liberdade religiosa. Lá tem uma religião em que apenas uma perspectiva é permitida e a violência é uma forma comum de ação. É o oposto do Brasil, onde a liberdade religiosa é muito forte e você vê várias religiões e não tem violência. Se todos os segmentos da sociedade trabalharem juntos, não só as pessoas da igreja, mas também as pessoas do governo, negócios e os militares, deve haver um entendimento que a liberdade religiosa, ou seja, acreditar e professar a fé livremente, é o que ajuda a trazer paz. Então, quando as pessoas, os governos e o mundo dos negócios entenderem isso, a paz será promovida. Porém, o que acontece é que alguns governos tentam restringir a liberdade religiosa, achando que isso trará paz, mas traz o oposto.